Passamos ao segundo bloco de pedidos de esclarecimento e tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP. Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Secretário das Infraestruturas, Dr. Pedro Fino. Na sua intervenção falou de um problema que afeta milhares de famílias, de uma necessidade básica e essencial, estou a citá-lo, uma necessidade básica e essencial, um problema que afeta a sociedade madeirense. É verdade, concordamos plenamente com aquilo que disse. É por isso que é necessário resolver um problema que se arrasta há anos, que é fruto das políticas governativas do PSD, porque só o PSD governou. Portanto, a situação real que estamos deve-se àquilo que as opções políticas do PSD ao longo dos anos. E que levou a que 26% da população madeirense dependesse de casas do Governo Regional. Isto é uma notícia. Se desmentir a notícia, portanto, tem que informar a quem noticiou para retificar estes dados. E diz também que investimentos habitacionais da Madeira, só dentro de 4 anos, conseguirá resolver 30% da carência de casas, ou seja, 70% da carência continuará ao longo destes 4 anos. Daqui a 4 anos é 2026. 2026 termina os investimentos que o Governo Regional prevê por via do PRR. O que significa que, depois de 2026, continuaremos com 70% de carências de casas, de habitação. Segundo os dados, isto é uma dedução, o senhor Secretário disse também que o problema da habitação é também um problema local. É verdade, também é um problema local, porque no caso do Funchal, por exemplo, a Câmara do Funchal tem 2.523 pedidos para a habitação. Mas a Câmara do Funchal vai construir 60 casas. Mas diz uma coisa, essa construção vai ser em articulação com o IHM. E a minha pergunta é, será que está o Governo Regional, por via do IHM, disposto a articular com outras autarquias a construção de casas? Já termino, Sr. Presidente. Porque esta articulação consiste na transferência de verbas ou na própria construção das habitações. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, do JPP. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. e Srs. Deputados, Sr. Deputado Lopes da Fonseca. Vossa Excelência, uma vez num programa de televisão, afirmou que, na altura, quando já se discutia os valores alocados ao PRR para a habitação social, e é verdade que serão investidos em 2022 40 milhões de euros, Vossa Excelência disse, por exemplo, que no Caniço existia um prédio, um edifício, que, tendo em conta a celeridade do investimento destes 40 milhões durante o ano de 2022, portanto, a aquisição dos prédios seriam o caminho a seguir pelo Governo Regional, mais rápido, e assim se cumpriria o prazo de investimento destes 40 milhões. E então a minha questão é se há a intenção do Governo de adquirir ou construir algum prédio ou algum conjunto habitacional para habitação social no concelho de Santa Cruz, uma vez que, pelos projetos já anunciados, 4,9 milhões de euros, Freguesia de Santo António Funchal. Outro projeto, Porto Santo. Mais um projeto, Câmara de Lobos e São Vicente. Ou seja, vejamos as cores políticas das autarquias. Será que o Governo Regional e Vossa Excelência estando também, ou o CDS estando no Governo, e sendo a estabilidade governativa do atual Governo, como muito diz o CDS, será que Vossa Excelência vai conseguir com que o Governo Regional faça um investimento habitacional, social, em Santa Cruz? Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, para responder. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Secretário. É verdade que esta proposta de decreto legislativo regional que o Governo traz cá trouxe à discussão um problema que afeta muitas famílias madeirenses. Um problema que afeta particularmente nesta fase da vida os jovens. Claro que podemos falar da questão circunstancial da guerra, do conflito e numa situação de pandemia que fez aumentar o desemprego e as dificuldades das famílias, tudo isso resultou agora nas maiores dificuldades dos jovens, casais jovens, na aquisição ou até no arrendamento da sua habitação. Um bem essencial, um bem de primeira necessidade.
Mas o Governo Regional não se deve regozijar-se pelo facto de ter vindo a construir cada vez mais habitações sociais. E porquê? Porque isso é reflexo de alguma coisa vai mal, ou seja, que tem aumentado a pobreza. As pessoas, as famílias a necessitar e a recorrer à habitação social são maiores, há mais famílias. Se aumentar o número, claro que o Governo Regional vai dar resposta e aumenta o número de construções, portanto, de fogos para a habitação social. O que significa que isto devia ser exatamente o contrário. O Governo Regional devia ficar preocupado com o aumento do número de habitações sociais, porque isso é reflexo das medidas sociais e das políticas do Governo ao longo dos anos. Isto é tão simples quanto isto. Portanto, o que o Governo devia fazer era tentar minimizar, criar mecanismos de resposta e enriquecimento das famílias para que elas próprias pudessem adquirir, pelos meios próprios, as suas habitações. Isto é que é governar, não é construir ou adquirir habitações sociais para dar à população e regozijar-se por isso. Isso é uma forma incorreta e má de ver a realidade social madeirense. Depois, relativamente às câmaras, que o Sr. Secretário disse que as câmaras não deviam desperdiçar os apoios comunitários. É verdade, concordo consigo, mas está-se a referir só às câmaras que não são do PSD ou também aquelas do PSD. E porquê? Porque, tal como eu já disse, Sr. Secretário, foi noticiado que o Governo Regional vai investir em Santo António, portanto, na Câmara do Funchal, no Conselho do Funchal, vai fazer um investimento de 4,9 milhões de euros. Um projeto de habitação social. Mas também já tem outros projetos anunciados, que é no Porto Santo, que é a Câmara de Lobos e São Vicente. Todos eles são governados pelo PSD. A minha pergunta é, o Sr. Secretário está a dizer que em Mexico vai acontecer. E agora, e em Santa Cruz? Tal como o Sr. Deputado Lopes da Fonseca também não sabia e disse para dirigir a perguntar, se eu agora questiono em Santa Cruz. Vai o Governo Regional investir num conjunto habitacional depois para a habitação social? Ou, pelo facto de ser do JPP, o facto de ser do JPP, não vai o Governo Regional investir e então remeter responsabilidades para a autarquia. Sr. Secretário, o Governo Regional governa para a população madeirense e porto-santese, não para a população ou militantes ou lá, do PSD, do PS ou do JPP. Por isso é que eu digo, a política do Governo Regional deve ser independentemente da cor partidária de quem governa as autarquias. E é aí o Governo Regional já tem dado provas que está a favorecer os conselhos do PSD. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Alves, JPP.